Oi, eu sou a Thay do Solertia e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um modelo de bolsa bem tradicional utilizando os quadradinhos de Smile. Ela pode ser adaptada e executada também com outros modelos de Square. Eu deixei mais informações na descrição para vocês. Eu escolhi trabalhar com o fio opaque. Ele é 100% poliamida texturizada e por isso o toque dele é macio, quase aveludado. Mas a poliamida tem tecnologia de termorregulação, então ele vai ficar com a temperatura sempre confortável. Eu vou iniciar fazendo um anel mágico, daquele tipo onde a gente simula um primeiro ponto baixo. Então, eu passo a minha agulha por baixo do segundo fio, giro a agulha na minha direção, passo por baixo do primeiro, laço o segundo e volto ali por baixo para frente, tiro a minha agulha do sentido que ela tá e coloco outra vez para trás. Se você não souber fazer esse modelo de anel mágico, não tem problema, pode fazer o tradicional. A gente vai precisar fazer duas correntinhas para dar a altura de um primeiro alto, fazendo o modelo tradicional. Aqui, nesse modelo, eu fechei ali o primeiro ponto e vou fazer mais uma correntinha para ter, então, a altura do ponto alto. E em seguida, eu vou fazer mais um total de 11 pontos altos. E aí, contando com esse primeiro que está simulando, a gente vai ter 12. Contando com o primeiro ponto, que foi uma simulação, quando tiver com ele mais 11, no total 12, pode fechar o seu anel mágico. E aí a gente vai fechar essa primeira carreira e iniciar a segunda, alongando o fio que tá ali na agulha. Depois eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, no topo do segundo ponto. Então a gente tem a correntinha na lateral e no segundo ponto, no topo dele, eu coloco a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas, vou laçar aquele fio que ficou em espera, levando ele lá para trás do meu trabalho. Aí ajusto um pouquinho no fio que está vindo do novelo para não ficar com muita sobra e vou colocar a minha agulha agora de frente para trás, ainda com o ponto nela, no mesmo lugar que a gente trouxe o fio de trás para frente, para ficar com duas alcinhas na agulha. Vou laçar o meu fio que está vindo do novelo, vou fazer uma correntinha e agora eu vou seguir fazendo aumentos em toda essa carreira. Então eu já vou colocar mais um ponto alto no primeiro ponto onde a gente começou o trabalho e vou seguir em cada um dos pontos sempre fazendo dois pontos altos. A receita desse square de Smile com o fio opaque foi desenvolvida pela Lari Cristina, que também é artesã e professora aqui da Fisher Fields, e lá no perfil dela vocês conseguem conferir na íntegra o passo a passo para executar ele. Aqui com vocês eu vou dar as instruções básicas, vou deixar o link na descrição. No tutorial, a Lara explica pra gente que o último ponto sempre vai ser ali onde foi feita a emenda. Então tem que tomar cuidado para não esquecer ele em cada uma das carreiras, ok? Vou colocar o meu último aumento e vou fazer a minha emenda da mesma forma que a gente fez na primeira carreira. Então eu alongo o fio que está na minha agulha. Lá no segundo ponto, eu vou colocar a minha agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do topo, levo o fio lá para trás e aí ajusto o fio que está na agulha. Vou pegar a minha agulha e colocar agora de frente para trás no mesmo ponto, laçando o fio, ficando com duas alcinhas. Fecho laçando e trazendo o fio do novelo, faço uma correntinha para dar altura. E aí, nessa terceira carreira, a gente vai trabalhar com um ponto sozinho e um aumento. Então, eu já comecei fazendo ali um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. E vou repetir essa sequência até chegar no início do trabalho outra vez, onde a emenda vai ser sempre a mesma.
Se eu iniciei com um ponto sozinho, então meu último ponto da carreira em cima da emenda será um aumento. E com isso a gente fica com a sequência completa, sempre tendo os aumentos intercalados por um ponto alto sozinho. Agora, na quarta carreira, a gente vai ter dois pontos altos sozinhos e um aumento. Dois pontos altos e um aumento. A gente sempre vai aumentar um ponto alto entre os aumentos a cada carreira que a gente avança. Então, se nessa eu tenho dois pontos a cada aumento, na próxima, que é a última da etapa circular do nosso trabalho, a gente vai ter três pontos entre os aumentos. Já fiz a última carreira também, onde a gente tem três pontos altos entre os aumentos, e agora, para arrematar o trabalho, a gente vai cortar o fio, não precisa deixar muito fio de sobra, e aí eu vou puxar todo esse fio para cima, como se eu fosse alongar o ponto, mas dessa vez puxa todo ele. E para fazer o arremate, em vez de ser no segundo ponto, agora a gente vai fazer naquela correntinha que deu a altura simulando o primeiro ponto. Então eu vou pegar as duas alcinhas de topo dessa correntinha, vou laçar esse fio que eu puxei todo para cima, jogar ele lá para trás e agora eu preciso fazer ele voltar para o mesmo buraquinho de onde ele está saindo. Então, pela parte de trás do trabalho, eu vou colocar a minha agulha ali naquele buraquinho, vou laçar esse fio e trazer todo ele para baixo para finalizar essa primeira etapa do nosso square de smile. Agora, com a segunda cor, eu vou colocar a minha agulha pegando o topo do primeiro ponto, depois da emenda, e vou fazer um ponto baixo. Eu já vou aproveitar para, nesse momento, ir arrematando o fiozinho amarelo que sobrou junto com o fiozinho azul que também vai sobrar desse início nessa etapa. Depois desse primeiro ponto baixo, a gente vai fazer mais dois pontos baixos nos pontos seguintes. Agora vem um ponto meio alto, então, em vez da gente tirar dois e dois como no ponto alto, quando a gente fica com as três alcinhas, a gente tira todas elas juntas. Em seguida, dois pontos altos. E agora eu vou fazer um ponto triplo. Então, em vez de dar uma laçada, eu vou dar duas laçadas antes de colocar a minha agulha. E aí, na hora de tirar, a gente vai tirar dois, depois mais dois, e para finalizar, os últimos dois que estão na agulha. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos triplos dentro do mesmo ponto de base. Duas correntinhas e mais dois pontos triplos ainda dentro do mesmo ponto de base. Isso para fazer a quina do nosso trabalho.
E agora a gente volta fazendo a sequência inversa sem segredo. Então, depois da quina, no próximo ponto, a gente vai ter um ponto triplo, seguido de 2 pontos altos, um ponto meio alto, e aí a gente teria 3 pontos baixos, mas vocês podem reparar que a gente começou no meio do square, então em vez de 3, a gente sempre vai ter 6 pontos baixos entre as quinas. E aí, terminando os pontos baixos, começa tudo outra vez. Um meio ponto alto, 2 pontos altos, um ponto triplo, e aí a quina dentro do mesmo ponto, fazendo 2 pontos triplos, 2 correntinhas e 2 pontos triplos. Assim, a gente vai ter o quadradinho quando terminar a carreira. Terminando a primeira carreira do quadrado, a gente vai fazer a mesma emenda que veio fazendo na parte circular. Então, eu vou levar esse fio que eu alonguei lá para a parte de trás, vou ajustar ele na agulha e em seguida vou colocar a minha agulha de frente para trás agora no mesmo ponto que eu levei lá para trás. No topo do mesmo ponto eu coloco a minha agulha, laço o fio e agora que eu tô com 2 alcinhas, fecho elas e faço uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Em seguida, nessa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto alto em cima de cada ponto de base até chegar na quina. Chegando na quina, a gente vai fazer 2 pontos altos, uma correntinha e outra vez mais 2 pontos altos dentro do mesmo buraquinho que forma a quina na carreira anterior. E aí é só seguir fazendo um ponto alto por ponto de base até chegar na próxima quina, onde a gente vai repetir esse mesmo esquema até o quadradinho estar completo. Para arrematar, pode cortar o fio, não precisa deixar muito excesso, puxa todo ele para cima e aí a gente vai colocar a agulha de trás para frente no topo da primeira correntinha que simula o ponto alto. Vou jogar todo esse meu fio lá para trás e agora eu preciso fazer ele voltar para o buraquinho de onde ele está saindo. Então, pela parte de trás do trabalho, eu vou colocar a minha agulha, fazendo ela sair naquele buraquinho, vou laçar o meu fio e trazer todo ele para baixo. Agora, para colocar a carinha, a gente vai dobrar o square ao meio, no sentido que eu estou mostrando na tela para vocês, porque em vez de trabalhar ele como quadrados, nessa bolsa a gente trabalha ele como formato de losango. Então, por isso que a gente está dobrando assim. E aí, a gente vai levar em consideração as carreiras circulares. Então, eu vou pegar uma agulha, vou pegar o meu fio preto e vou pular a primeira e a segunda carreiras antes de inserir a minha agulha entre a segunda e a terceira carreiras, contando de fora para dentro. Vou colocar o meu fio na parte de trás, trazer ele para cima e nesse vinco entre as carreiras eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar ao outro lado onde a gente dobrou. Quando faltar um pontinho para finalizar e ficar igual do outro lado, a gente corta o fio, não precisa deixar muito excesso, traz todo ele para cima, coloca a agulha no que seria o próximo ponto de trás para frente e leva esse fiozinho lá para baixo. A parte principal da boca já está feita e agora, para fazer os detalhes, é meio na intuição. A gente vai colocar a agulha no ponto logo ao lado do fim da boca, trazer o fio preto para cima
e colocar ele retinho lá para o outro lado para fazer o detalhe no sorrisinho. Finalizando um primeiro lado, repete do outro lado e com o sorriso pronto, agora a gente vai fazer os olhos. Então, a partir do centro, eu traço uma linha em L para ter uma ideia de onde iniciar. Coloco a minha agulha de trás para frente, trazendo o fio, e esse olho vai precisar ter duas carreiras. Então, se eu coloquei no início dessa daqui, vai terminar no início, duas carreiras depois, conforme eu estou mostrando para vocês ali no vídeo. E para fazer esse olho, ele tem duas voltas. Então, depois de passar essa primeira volta, eu venho outra vez com a minha agulha de trás para frente, trazendo o fio no mesmo ponto, e vou fazer a segunda volta para compor o olho. Um lado pronto, repete do outro lado e para finalizar esse square é só arrematar o verso dele utilizando um isqueiro. Agora, para montar a bolsa, a gente precisa de um total de 8 squares e eles vão ficar nessa disposição que eu estou mostrando para vocês no vídeo. É muito importante o posicionamento correto nesse momento para que quando vocês montarem a bolsa, todas as carinhas fiquem viradas para cima. Então, eu vou passar a costura em todas as junções das laterais dos quadradinhos conforme eles estão posicionados aqui. Só que eu vou virar eles do avesso, para costurar do avesso. Reparem que a gente vai ter ali no centro 4 squares, todos eles com o smile voltado para o meio, e ao redor da nossa peça a gente vai ter um square sim, um não, um square na lateral. E ele sempre vai estar com a boca no mesmo sentido do que o square que ele está ao lado no centro. Se precisar, pausa a tela antes de continuar para conferir a posição dos squares e eu vou começar unindo esses dois com uma agulha de tapeceiro e um fio que pode ser em qualquer uma das cores dos squares que a gente está unindo. Vou pegar a alcinha de fora da correntinha que faz a quina de um square e a mesma coisa lá do outro lado, a alcinha de fora da correntinha da quina do square vermelho. Vou fazer o movimento contrário agora, pegando só a alcinha de fora do topo do ponto seguinte, do lado vermelho, e a alcinha de fora do ponto seguinte, do lado laranja também. A costura sempre vai ser feita nesse movimento de zigue-zague e pegando só a alcinha do lado de fora do trabalho. A gente vai seguir fazendo isso até chegar na correntinha que faz a quina do outro lado do nosso square. Do lado que a gente está costurando, ele vai ficar desse jeitinho assim, pouco aparente. E do lado direito do trabalho, ele vai ficar invisível. Então, por isso, tanto faz qual é a cor que vocês fazem essa costura, desde que seja a cor de um dos squares que estão sendo costurados, para que fique o mais discreta possível. Terminando a primeira emenda, eu vou continuar emendando todos os meus squares desse mesmo jeito, na posição que eu mostrei inicialmente e ainda está aparecendo aqui no vídeo para vocês. Então, é só ir costurando um a um, sempre cuidando para que o fio seja da cor de um dos que estão sendo costurados. Quando todos eles estiverem costurados, agora a gente vai começar a deitar os squares que estão para o lado de fora e costurar eles nessa linha que eu estou mostrando. Cada um deles vai ser tombado para a lateral e costurado para onde ele está tombando. No início vai parecer estranho, mas quanto mais vocês costurarem, mais sentido vai fazer o formato da bolsa. Então, vai costurando eles um a um desse jeitinho. Terminando as últimas 4 costuras, é assim que deve estar aparecendo a sua bolsa agora. Ela ainda está virada do lado avesso
que ficou bem bonito também, com uma costura bem discreta, mas do lado direito tá ainda mais bonito. Na verdade, do lado direito, a costura tá toda invisível e a emenda fica bem perfeitinha, bem satisfatória e bonita. Fica tão bonita que eu até resolvi trazer alguns takes em zoom para vocês poderem acompanhar junto comigo. E essa emenda ela pode ser utilizada também em outros trabalhos, tanto de crochê quanto de tricô. Por dentro fica bem discreta e por fora fica invisível. Vou começar a próxima parte da bolsa com o fio vermelho fazendo um nó corrediço, ajusto o fio na agulha e eu vou começar direto com um ponto alto. Então, faço a laçada do ponto alto, posiciono a minha agulha onde eu quero iniciar o trabalho, que é na quina do square, e faço o primeiro ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto, ainda nesse mesmo espaço, e em seguida uma correntinha. Agora, outra vez, mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço na quina do trabalho. Daqui para frente, a gente vai fazer um ponto alto por ponto de base, bem parecido com o que a gente fez na última carreira de todos os squares. Quando eu chegar na emenda dos squares, faltando um ponto antes de acabar o trabalho, é no segundo ponto alto, antes da correntinha de cada uma das quinas, eu vou fazer um ponto alto, mas eu vou tirar só as 2 laçadas primeiras e ficar com 2 na agulha. Vou fazer a mesma coisa no topo da quina ali do quadrado vermelho, que está no centro, e aí eu vou ficar com 3 alcinhas na agulha e vou repetir o mesmo movimento no segundo ponto alto do quadrado laranjado. E aí eu vou ficar com 4 alcinhas na agulha e 3 pontos altos abertos, que eu vou fechar tudo de uma única vez. O topo de cada um dos squares, a gente sempre vai trabalhar como no início, com os aumentos. Então, são 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E a parte baixa da emenda de squares, a gente sempre vai trabalhar com essa diminuição. Então, lá em cima no topo, um aumento e na parte baixa, a diminuição, até completar a volta toda da peça. Terminando essa primeira carreira, eu vou fazer aquele arremate que a gente já fez nas outras carreiras. Então, puxo todo o meu fio para cima, coloco a minha agulha pegando o topo do primeiro ponto de trás para frente, levo o fio lá para trás. Já se acostumaram com esse esquema, né? E aí, vou partir para a próxima cor. Eu vou trabalhar aqui, nessa parte da bolsa, praticamente todas as cores que eu usei para montar os squares, menos o rosa, para não ficar repetitivo a questão do vermelho e o rosa novamente. Então, a próxima cor que eu vou seguir o meu trabalho é a laranja. Vou começar direto com um ponto alto, então começo com o nó corrediço e faço o ponto alto. E vou seguir o trabalho da mesma forma, iniciando a minha carreira no topo dela com um aumento, seguindo fazendo pontos altos em cada um dos pontos, até chegar na parte baixa do trabalho, onde eu vou fazer uma diminuição. E aí agora vai ser um pouquinho diferente, porque a gente já tem a primeira carreira. Então eu vou mostrar para vocês como fazer.
Na parte da diminuição, em vez da gente pegar agora um ponto de cada um dos squares, a gente vai trabalhar ela em 3 pontos, sendo o do centro a diminuição que a gente fez na carreira anterior. Então, em cada um desses 3 pontos, eu vou fazer um movimento de ponto alto, mas eu vou tirar só 2 laçadas, para ficar com 4 laçadas, e aí tirar todas elas juntas, fazendo assim a diminuição. Agora é só seguir fazendo um ponto alto por ponto de base em todas as carreiras, alternando sempre a cor. Depois da carreira laranja, eu ainda fiz mais uma amarela, uma azul esverdeado, uma azul e tô fazendo essa lilás, onde a parte da diminuição vai ser um pouquinho diferente. Quando eu chegar a 3 pontos antes da diminuição no centro, eu já vou nos 2 primeiros pontos trabalhar uma diminuição em pontos altos, do mesmo jeitinho que eu ensinei para vocês, só que em 2 pontos em vez de 3. Fecho eles dois juntos. Vou fazer a diminuição do centro com os 3 pontos, igual a gente veio fazendo em todas as carreiras anteriores. Agora fecho os 3 pontos juntos. E aí vou outra vez fazer uma diminuição nos próximos 2 pontos. Sigo trabalhando normalmente e até chegar na próxima diminuição, onde eu vou repetir esse mesmo esquema que eu acabei de mostrar para vocês. Finalizando a primeira carreira com a última cor, a gente vai ter agora uma segunda e uma terceira carreira. Eu vou fazer aquele modelo tradicional de emenda que eu já mostrei para vocês outras vezes ao longo dessa receita, mas agora em vez de fazer como um ponto alto, eu vou fazer como um ponto baixo. Então eu vou puxar o fio lá de trás para frente e vou só fechar ali como um primeiro ponto. Vou seguir fazendo mais um ponto baixo no próximo ponto alto que eu tenho na carreira anterior. E mais um ponto baixo ainda na correntinha que faz a quina do topo. E agora eu vou trabalhar correntinhas que vão formar a alça da peça. Então, eu fiz aqui nessa bolsa um total de 80 correntinhas. Vocês podem ir medindo conforme vocês estão tecendo para fazer no comprimento da alça que fique de acordo com o que vocês precisam. A gente vai emendar essa parte lá na próxima parte alta da bolsa. Para fechar a alça, eu vou colocar um ponto baixo na correntinha de quina da próxima parte alta que a gente tem na bolsa. Então, pego as duas alcinhas do topo e faço um ponto baixo. Sigo trabalhando pontos baixos, um por ponto de base, até chegar na parte baixa, onde a gente vai trabalhar uma diminuição nessa carreira também. Para trabalhar a diminuição em pontos baixos, eu vou colocar a minha agulha no primeiro ponto, laçar o fio e trazer para cima e vou fazer a mesma coisa nos próximos 2 pontos. Então, a diminuição é composta por 3 pontos, sendo o ponto do centro o que tem a diminuição na carreira anterior. Feita a diminuição, sigo fazendo um ponto
por ponto de base até chegar na parte alta da carreira, onde eu vou fazer o processo da alça outra vez, com as 80 correntinhas. Terceira e última carreira feita com esse tom, eu vou começar colocando direto um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto da carreira anterior. Vou fazer um segundo ponto baixíssimo. E no ponto baixo, antes de começar as correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, em cada uma das correntinhas da alça, eu vou colocar um ponto meio alto. Um por correntinha de base. E chegando ao fim das correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo e seguir fazendo pontos baixíssimos no topo dos pontos baixos da carreira anterior até chegar outra vez na alça, onde eu vou repetir o que eu fiz nessa primeira. Chegando no início do trabalho outra vez, eu vou cortar o meu fio, não precisa deixar muita sobra e vou puxar todo ele para cima. Agora, eu vou simular uma última alcinha, então eu coloco a minha agulha pegando as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo e jogando esse fio todo lá para cima. Depois, eu preciso fazer ele voltar para o buraquinho de onde ele está saindo. Então, eu coloco a minha agulha de trás para frente, no mesmo lugar onde o fio saiu, e vou levar todo o meu fio lá para trás, para dentro da bolsa, para poder esconder o arremate. Feito isso, a bolsa está praticamente pronta, é só arrematar com queima o restinho de fio que ficou e é desse jeitinho que ela deve estar aparecendo aí na reprodução de vocês. Eu vou afastar a câmera para mostrar com mais detalhes como ficou essa belezura. Esse vídeo só foi possível graças ao tutorial do Square de Smile da Lari Cristina. Então eu vou deixar os arrobas na tela para vocês poderem acompanhar no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Um beijo e até a próxima!